Olá, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Hora da Genética. Hoje iniciando uma série especial. Vocês têm visto que a gente tem postado periodicamente alguns vídeos com a história de alguns pacientes com condições genéticas, que é a minha história rara, né? E agora a gente vai começar uma nova conversa, uma conversa com os raros, trazendo o papel do médico geneticista na vida das pessoas com doenças raras. Quem já precisou do médico geneticista sabe da importância. E a gente queria trazer essa realidade um pouquinho mais para perto de vocês, para que aquelas pessoas que não sabem que precisam entendam a importância, para aquelas pessoas que precisam consigam entender e valorizar ainda mais o papel desse médico, tá? E eu vou começar essa série hoje com duas convidadas muito especiais, três na verdade, vocês vão ver daqui a pouco, tá? Vou já convidar eles aqui. Eu sou Rayana Maia, eu sou médica geneticista e eu vou estar mediando um pouquinho essa conversa. Então, sejam muito bem-vindos, se acomodem aí, se juntem com a gente, deixem as dúvidas de vocês aqui nos comentários, aqui na caixinha tem uma interrogaçãozinha aqui para a gente começar essa conversa. Vou lá convidar aqui o pessoal. Se dá certo aqui. Opa, boa noite, Débora. Boa noite, Rayana. Boa noite, todo mundo que está nos assistindo. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. A Rayana já falou tudo, né? Eu acho que a gente vai ter um espaço divertido para trocar informações e conversar um pouco sobre essa realidade de atenção ao cuidado das pessoas com doenças raras no Brasil. Mesmo. Marta, vira tua câmera que tá aparecendo a banana aí. Tá vendo? Me ajuda a virar isso aqui, velho. Eu preciso aparecer aqui, ó. Ó, olha aqui. Isso! Aí. Gente, eu nunca participei disso, mas boa Boa noite. Boa noite! noite. Olá! Aqui é o Gabriel, eu sou a Marta, tudo bem? Marta, Gabriel, que alegria ver vocês. Olha como que a tecnologia pode aproximar a gente, né? Que legal. Boa noite. Pois é, né? Boa noite. Bom, para a gente começar, eu acho que seria legal a gente se apresentar. Eu queria a Débora se apresentasse um pouquinho, depois a Marta e o Gabriel também, para a gente já começar aqui a conhecer um pouquinho a história de vocês. Isso. Tá Então, bom. pessoal, eu sou a Débora Guzmão Melo, eu sou médica geneticista, estou na diretoria da Sociedade Brasileira de Genética Médica junto com a doutora Rayana e sou professora no Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. É uma alegria estar com vocês aqui hoje, mas especialmente estar com a Marta. Depois a Marta vai poder me corrigir se eu falar alguma coisa errada, mas eu acho que a gente se conhece há mais ou menos uns 20 anos, né? E, Por e eu aí. Sim, tive são. a oportunidade e o privilégio de aprender muito com a Marta e com a família dela ao longo da minha vida. Então, é um momento muito especial estar aqui com todos vocês, né? Marta, a bola está contigo. Se apresente e apresenta o Gabriel. O Gabriel se apresenta, claro, né? Sim, sim. Eu sou a Marta, mãe do Gabriel aqui do lado. Realmente, como a doutora Débora disse, já faz umas 2 décadas que a gente caminha junto, né? O trabalho dela tem sido muito importante na vida do Gabriel, na nossa vida, porque através do trabalho dela como médica, como geneticista e como amiga da família, né? Foi muito importante para a gente ter mais informações e ter os exames que a gente precisava para que o Gabriel tivesse mais oportunidades na vida, tanto no trabalho, quanto na escola, quanto para a gente entender um pouco da síndrome dele. Agora o Gabriel vai falar com vocês um pouquinho. Boa noite, eu gostaria de agradecer a doutora Débora, a outra doutora também. Estou trabalhando no Senac, estudo lá. Estou muito feliz de estar participando. Agora contem pra gente, acho que Marta poderia falar isso melhor, como é que esse encontro aconteceu?
né? Como é que você chegou na doutora Débora? Então, a gente é daqui de São Carlos, né? A doutora Débora, a gente encontrou lá em Ribeirão, no HC. Logo no início que o Gabriel apresentou algumas anormalidades, desde bebê, a gente passou por um médico aqui em São Carlos, um cardiologista, que encaminhou ele para o HC. Só que chegou lá, ele começou a ser estudado. Isso há 30 anos atrás, mais ou menos, tá? É lógico que eu conheci a doutora Débora um pouquinho depois, mas o Gabriel apresentava algumas falhas na aparência, entendeu? No rostinho, ele tinha um probleminha cardíaco. Tinha não, ele ainda tem, né? O sopro que a gente acompanha e um problema na válvula. E ele foi sendo estudado por alguns meses, né? Então foi aparecendo algumas características de uma síndrome que a gente não sabia que existia, né? Isso há 30 anos era bem novo para nós. Não tínhamos a internet, a tecnologia que se tem Marta, hoje. nessa época, quando você chegou no HC, quem percebeu? Foi você ou foram os outros médicos que tinham coisa diferente na aparência Não, dele? na, sim, na verdade, alguns estudantes que ficaram fazendo algumas perguntas, né, sobre como foi o nascimento, como foi a gravidez, a gestação, por que que a gente estava lá. E aí ele passou por um médico, na época eu não lembro o nome, tá? Não foi a doutora exatamente que pegou ele no início. E alguns anos depois, a gente tratava ele aqui com o doutor Calógeras, que é o professor aqui na Federal. E ele falou que a gente deveria, eu tinha interrompido o tratamento lá porque a gente ia várias vezes e eu não entendia muito por que eu teria que estar ali, sabe? Eu queria que ele tivesse uma vida normal, que ele fosse uma pessoa normal e o médico aqui falou que não, que eu deveria voltar para Ribeirão, que eu estaria passando com a doutora lá, Débora, que na época ela estava trabalhando lá com o pessoal, e onde ela foi pedindo vários exames, foi fazendo várias perguntas, foi acompanhando o Gabriel. A cada 6 meses a gente retornava, e aí a gente conheceu ela e ela falou que precisaria estar fazendo um exame, mas que lá a gente não ia conseguir, né, na época. E quando ela veio para São Carlos, ela veio fazer um doutorado na Federal, ela nos procurou. Isso, assim, há 20 anos atrás, que a gente poderia estar dando seguimento por aqui. E aí, para nós, foi uma alegria, porque era só o meu esposo, que trabalhava, e eu tinha mais 2 filhos, e o Gabriel. Então, para a gente estar indo era difícil, porque demorava, não era uma coisa rápida, né? E aí a gente acompanhou por aqui, por São Carlos, e cada vez que tinha algo novo, ela nos procurava e fazia os exames que ele precisava e fizemos o acompanhamento depois só por São Carlos. E conseguimos o exame também com a doutora, né? Foi muito importante isso, porque até então a gente só foi ter o diagnóstico completo do Gabriel em 2012, né? E ele já era adulto, ele já tinha 18 anos. Mas foi muito importante a participação da doutora com a gente, com o Gabriel principalmente. E como é que foi receber esse diagnóstico dele ter uma doença genética, uma condição genética? Eu vou falar para você, foi bem difícil, porque você não quer, né, ter uma criança ou uma pessoa que tenha qualquer tipo de anormalidade. Você queria que fosse normal. Hoje, para mim, o Gabriel é absolutamente normal, ele é capaz de muita coisa, né? Mas foi um choque. O primeiro filho, né? Você tem todo aquele sonho, aquela coisa, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E, no entanto, a gente foi caminhando e foi fazendo tudo que era possível, foi estimulando ele, foi ajudando, participando muito da vida dele, tentando fazer o melhor para que ele se saísse melhor na vida
com menos dificuldades, né? Não é fácil você receber esse diagnóstico. Eu acredito que qualquer pai, qualquer mãe não está preparado para isso, né? Naquela época, menos ainda. Você põe isso há 30 anos atrás, né? E agora? O que eu vou fazer, né? E o que a gente faz, né? E demora para andar, e demora... tudo é mais difícil. Mas está aqui, né? A nossa criação aqui. E o que é que você acha, assim, que com o acompanhamento, não só com o exame, né, com esse diagnóstico, como é que fez diferença, né, nesse acompanhamento que você teve depois com o Gabriel? Você acha que impactou de que forma na vida de vocês? O acompanhamento, em geral, eu falo que foram vários médicos que ajudaram, né? Vários profissionais. Ele passou por fisioterapeuta, tudo indicado também, os estímulos pela parte clínica aí do médico, né? Que foi muito importante isso, para orientar a gente o que deveria se fazer. Ele passou por fonoaudiólogo, ele passou por terapeuta ocupacional, ele passou por fisioterapeuta. Na fase escolar, ele passou com um professor particular, um trabalho junto com terapia ocupacional. O terapeuta fez um trabalho com o professor, com a mãe, com o pai, para que ele fosse alfabetizado. Então, é importante esse trabalho em conjunto. Sozinho a gente não consegue. E nunca desistir, entendeu? Eles conseguem. Um pouco mais lento, mas eles conseguem. E conseguem muito mais do que a gente pode imaginar. Porque a inteligência deles para algumas coisas é excepcional. Eles conseguem aprender de uma forma diferente. Então, eu acho que precisou de muito estímulo, muita dedicação, tanto dos pais quanto da família, dos profissionais que atendiam, né? Para dar a orientação que a gente buscava. Marta, e a gente está aqui falando sobre o Gabriel, sobre a investigação dele, a estimulação. Eu vou convidar agora um pouquinho a Débora para ela falar para a gente qual foi esse diagnóstico, né? Falar um pouquinho sobre essa condição que o Gabriel tem, para o pessoal que está aqui com a gente saber, né? Como é que foi isso. Claro, é importante a voz dela para a gente. A gente já tem bastante contato. Quando eu preciso de algo, mesmo eu não estando próxima dela, eu posso falar por aqui que ela está sempre disposta a atender a gente. É muito legal ouvir a Marta contar como que a gente se encontrou, né? Porque é o mesmo evento de pontos de vista diferentes. Eu não vou também saber precisar exatamente a época, Rayane. Eu não sei nem se eu era residente ou médica assistente na USP Ribeirão. Mas um dia eu atendi o Gabriel e também da nossa conversa, porque a Marta você já viu, né? É uma mulher inteligentíssima. Então houve toda uma troca ali de tudo entre a gente. A gente até tentou fazer uma reunião da Associação das Pessoas com Síndrome de Williams em Ribeirão Preto. Chamamos a Jo Nunes, a Jo veio, juntamos pais que eram de Araraquara, que eram de Ribeirão, que eram de São Carlos, que eram da região. Acho que a Marta vai lembrar disso, né? E o Gabriel, ele era seguido no HC de Ribeirão Preto antes de eu atendê-lo com esse diagnóstico clínico que eu também corroborei, que eu também achei que era de síndrome de Williams, né? Uma microdeleção no cromossomo 7. Só que naquele momento, há mais de 20 anos atrás, você veja, a gente está falando de uma época que não existia política de atenção integral às pessoas no SUS, em relação às pessoas com doenças raras no SUS, entendeu? Então, essa inserção da genética dentro do SUS era ainda muito mais frágil do que o que é hoje. Exame genético, teste genético, olha, a gente tinha cariótipo e era isso e acabou. E aí, claro, o Gabriel tinha um cariótipo, o cariótipo era normal, porque essa microdeleção você precisa de um método de citogenética molecular para poder identificar por causa do tamanho da microdeleção, que é pequena, né? E ele seguia com aquele diagnóstico clínico. E é o direito da pessoa ter a sua confirmação diagnóstica. E isso pode mudar a trajetória da pessoa no sentido da pessoa organizar a sua vida, né?
fica aquele suspenso, eu acho que é síndrome de Williams, ou eu acho que é qualquer tipo de síndrome, mas eu não consigo confirmar. Em 2006 eu vim para São Carlos, como docente da Federal de São Carlos, comecei a atender em São Carlos, uma das primeiras alunas de mestrado que eu tive, aliás, já fica aqui o agradecimento para ela, Adriana Sabá, a gente delineou dela montar a MLPA, que é uma técnica de citogenética molecular que na época parecia talvez mais promissora do que o que ela se revelou, porque agora a gente tem os microarrays aí. E aí, enfim, foi o mestrado da Adriana, ela montou o MLPA e a gente chamou todas as pessoas que eram acompanhadas no ambulatório com suspeita de síndromes de microdeleção. Então, nesse rol entrou o Gabriel, mas entrou outras pessoas com síndrome de Williams, com microdeleção de 22q11, com Prader-Willi, e a gente conseguiu confirmar esses diagnósticos clínicos pelo MLPA, né? Eu acho, assim, talvez coisas que eu destacaria da minha trajetória ao lado do Gabriel, da Marta, da família. O grande esforço da Marta no período de alfabetização do Gabriel, um grande esforço com troca de escola, com ter que ir na delegacia regional de ensino conversar com o diretor, eu ter que ir fazer cartinha. Acho que essa foi uma batalha que a Marta tomou à frente, né? E fez toda a diferença na vida do Gabriel, porque hoje o Gabriel é um adulto autônomo que trabalha com carteira assinada, alfabetizado, entendeu? E eu acho que a coisa do teste genético, que naquele momento, olha, a Adriana entrou para fazer mestrado em 2010, foi isso mesmo, ela defendeu em 2012, foi quando o Gabriel teve acesso ao teste. Claro que a gente já sabia que ele tinha síndrome de Williams, entendeu? Mas às vezes você precisa disso para efeitos burocráticos, entende? E fica mais fácil a sua vida do ponto de vista institucional quando você tem algum papel que diz, olha, né, estou confirmando o que os médicos disseram clinicamente, né? E aí, quer dizer, acho que a história do Gabriel e da Marta falam, e da família deles, né? Porque são mais dois irmãos e o pai, e uma rede de apoio, um núcleo familiar muito consolidado, fala por si só, né? Acho que é isso, né, Marta? Não sei, o que mais que vocês querem saber? Não sei se o Gabriel também não se quer falar alguma coisa, se a Então, Rayana eu tem queria. pergunta aí. Eu tenho muitas perguntas, estou adorando conhecer a história de vocês. E eu queria aproveitar que você falou aí, quando o Gabriel Antônio, eu queria saber um pouquinho como é que é o dia do Gabriel hoje, né? Imagino que se não estão assistindo, outras pessoas com. Porque tem na família pessoas com síndrome de Williams, devem assistir essa live. E com certeza todo mundo vai ficar curioso para saber como é que é a sua vida hoje, Gabriel. Conta um pouquinho pra gente, o que é que você faz. Você falou que está trabalhando aí. Estou trabalhando, estou estudando também. Indo para a igreja, participo de um grupo de jovens na igreja. Eu saio bastante com a minha família. Você pode ir. Gosto de ir no baile às vezes. E sou feliz, Ai, que assim. legal. Feliz da vida tranquila. E quando você está achando o que agora? O que você está cursando, filho? Estou fazendo. Eu sou aprendiz no Senac daqui de São Carlos. Ai, E trabalha no Senado. E trabalho no Senac também. ai, que legal, que legal. E como é que era na escola? Me conta aí, sua mãe pode ajudar também, Marta. Não sei se ele vai lembrar como é que era. Fala de todas as escolas que você participou, assim, você participou em várias escolas da prefeitura, Participei da João Jorge Marmorato, no SESI, na Dom Bosco, particular, nas né? particular. Na verdade, o Gabriel começou assim, no parque da EMEI, na prefeitura aqui da cidade. As professoras acharam que ele tinha alguma coisa também, então tratava ele de uma maneira diferente, deixava ele fazer o que ele se sentia bem. Entendeu? Ele não aprendia normal como as outras crianças. O ensino dele fundamental, ele foi para o SESI, aqui em São Carlos, uma escola praticamente particular, né? Só que como o pai era da indústria, ele não tinha custo nenhum. Mas também ele não acompanhava.
A professora não conseguia, não entendia o que deveria fazer com ele, então deixava ele na sala de aula ali. Ainda não estava muito certo esse processo de inclusão, e aí a gente teve que entrar pedir para que ele retesse o ciclo, porque se ele fosse adiante, ele não acompanharia, não conseguiria mais nada. Então ele ficou o primeiro ano e a turminha foi embora, a turminha que ele estudou, e aí ele começou novamente, e aí a professora que atendeu ele quis saber como lidar com ele, então eu fiz um contato com a terapeuta que trabalhava com ele, com a professora particular que ajudava ele, para que fizesse um trabalho em conjunto. Em 6 meses o Gabriel conseguiu se alfabetizar. Assim, não escrevia totalmente tudo, mas já aprendeu as letrinhas, já sabia fazer alguma coisa, mas demorou um tempo maior do que uma criança normal. E no outro ciclo continuou o mesmo processo. Então eu entrei com um pedido na empresa para que ele tivesse um apoio de alguma forma. A empresa ofereceu para a gente uma escola particular, onde ele tivesse menos alunos em sala de aula, tivesse uma atenção maior, porém, esse processo só durou até o ensino fundamental terminar, porque ele não conseguia acompanhar toda aquela, como eu posso dizer, toda a aula que era dada para ele ali, era muita coisa. E aí a gente entrou, eu fui em busca da escola pública, porque eu queria que funcionasse a cartilha lá na época da inclusão. E então eu entrei em contato com o supervisor, como a doutora Débora explicou para vocês, e expliquei para ela o caso, que ele tinha uma síndrome rara, que a gente não sabia muito bem se daria certo ou não, mas que eu gostaria de tentar. E aí esse supervisor foi em sala de aula, conversou na escola, na verdade, conversou com todos os profissionais para que incluísse o Gabriel. Na escola que ele ficou o ensino médio todinho, da quinta série até o terceiro colegial na época, né? E conseguiu concluir o ensino médio com currículo escolar adaptado. Isso foi muito importante para ele, porque na inclusão que ele fez, ele foi o segundo aluno a ser incluído nessa escola, e depois dele vieram muitos. Não com síndrome, mas pessoas com deficiência visual, teve pessoas com síndrome de Down, entendeu? Então o Gabriel foi fazendo a história dele aqui em São Carlos, e a gente nunca desistiu, sabe? Toda dificuldade que ele tinha, a gente tentava trabalhar junto, tentava buscar uma solução para que ele chegasse, não 100%, mas que chegasse no 60%, no 70%, para que ele se sentisse uma pessoa capaz. Então, eu acho que isso foi importante para ele, não deixar tudo isso na mão dos profissionais ali, que também não sabiam como lidar, né? Nessa escola que ele entrou, foi feita uma palestra para apresentar a ele, o problema dele. Eles pesquisaram tudo sobre a síndrome que tinha na época e colocaram como poderia trabalhar com ele. Isso foi muito bom, que até a gente aprendeu muita coisa ali, porque esse tipo de síndrome, de doença rara, como é dito hoje, você começa a pesquisar, você começa a aprender no dia a dia, você começa a ver o que dá certo, o que não dá, entendeu? E você vai tocando, sabe? Não pode desistir, jamais. Você tem que estar ali sempre buscando algo para ajudar ele. E não só ele, para ajudar os próximos que virão, né? Porque isso daí não é uma coisa que parou ali com ele. Eu tenho certeza que tem muita gente com alguma dificuldade, com alguma síndrome, que também não teve um diagnóstico, ou que não tem uma resposta do que a pessoa tem e como se deve fazer, né? Então é isso, a doutora Débora colocou bem aí para vocês que ele tinha até então todas as características, ele tinha um laudo médico, mas porém não tinha nada que confirmasse, e isso foi muito importante para ele, para que ele entrasse no mercado de trabalho.
E aí eu vou deixar ele falar um pouquinho quantos trabalhos ele já passou, quanto tempo ele já está no trabalho, né, Gabriel? E que ele está muito feliz hoje de ter voltado a estudar, né? E que na escola que ele está hoje, no Senac, ele participa muito da sala de aula, né? Da sala de aula e bastante no serviço. Isso, agora você fala para ela os locais que você já trabalhou, não precisa citar nome, tá? Mas se você já trabalhou no comércio, Eu trabalhei no Divino Fogão, que é no shopping, né? trabalhei no shopping, trabalhei na TNG, no Shopping Guatemi, trabalhei no Jaú, Supermercado, trabalhei na Tanger, uma ah, loja de roupa, fala loja uma loja de roupa, de Brasil. Magazine Luiza, que é a loja aqui no centro, e agora estou trabalhando no Senac. Então, o Gabriel tem uma trajetória ali, ele conhece praticamente a cidade inteira aqui, né? Ou vamos dizer, a cidade conhece ele. E estou feliz de estar estudando, estar trabalhando, poder estar ajudando. Você, Muito bom. Marta, acabou respondendo a pergunta que chegou aqui, que é se você acredita que a inclusão ajudou na autonomia dele. Né? E eu acho que ajudou não só na dele, como também nas outras pessoas que vieram depois. Vocês saíram abrindo portas, na verdade. Sim, é aquilo que eu te falei, há 20 anos atrás, né? A inclusão ainda não funcionava aqui em São Carlos, né? Era tudo muito no papel, na cartilha. E para que as coisas funcionassem, você tem que ir atrás, você tinha que pedir, ensinar, falar, olha, é desse jeito, vamos tentar assim. Você tinha que fazer um trabalho com o profissional, porque o profissional que ia lidar com ele em sala de aula não conhece, entendeu? Então, as primeiras perguntas que surgiram quando a gente coloca uma criança assim, mas ele toma remédio, ele tem convulsão, né? As pessoas têm medo de lidar. Na época tinham, né? E a inclusão foi muito importante, por quê? Porque eu não escolhi colocar ele uma instituição para pessoas com alguma deficiência. Eu quis que ele tivesse, eu achava, eu acreditava que ele era capaz de estar numa instituição normal, com pessoas normais, e fosse como fosse, a gente estaria ali para auxiliar ele. Não foi uma caminhada muito fácil, porque existe, né? Sempre teve preconceito, existia muito bullying, mas é um trabalho que você tem que fazer com os profissionais que está próximo dele, entendeu? Então você tem que participar das reuniões, você tinha que estar ali ativo, perguntar para ele como que foi. A inclusão funciona? Funciona, mas não sozinho. Os pais têm que participar. Os pais têm que querer entender, têm que querer ajudar para que haja esse trabalho em conjunto, sabe? Eu não sei como está hoje a inclusão nas escolas públicas, porque aonde ele está hoje, ele está muito bem. Já tivemos reuniões, ele participa muito bem, do jeito dele, não escreve assim tudo que um aluno tem, mas ele trabalha com um tablet que eles colocaram para ele. Então, assim, dá para funcionar. A inclusão funciona de várias formas. O aluno não consegue escrever, ele consegue ler, como que ele faz. Tem que trabalhar, tem que pesquisar e tem que ir atrás, para que você consiga lidar com esse aluno. Qual que é o trabalho né? Porque vai ser para ele. Qual que é o trabalho que ele faz hoje no Senac? Hoje no Senac, ele está como aprendiz. Ele está passando por todos os setores. Agora, atualmente, ele está na parte administrativa. A cada 3 meses, ele troca de setor. Ele já passou pela biblioteca. Atendimento. Aí, da administrativo para manutenção, secretaria e o último, eu não lembro. Tipo assim, são 3 meses em cada setor. O setor técnico. Isso. Para que ele possa conhecer toda a instituição e dentro do trabalho dele, ele, além da escola, que ele estuda 2 dias e 3 ele trabalha, dentro do trabalho ele ainda faz os cursos online, porque ele tem uma habilidade para trabalhar com o computador, entendeu? Então ele consegue ler, isso é muito importante, né?
O fato de ele ler, o fato de ele saber pesquisar. Então, quando ele der do interesse dele, ele procura uma palavrinha lá, ele vai lá, ele pesquisa, ele lê, ele busca. Então, a inclusão, para que esse aluno, voltando ao assunto, para que esse aluno consiga ter essa autonomia para poder ler, se virar, é tudo. Eu fico imaginando hoje, se o Gabriel não conseguisse ler, ele não faria nada, né? Ele seria uma pessoa ali totalmente dependente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Foi uma caminhada assim, com ele o tempo todo. Gabriel, chegou a pergunta para você. Qual foi o trabalho que você mais gostou e por quê? Ai, o trabalho que eu estou mais gostando, assim, é do Senac, trabalhar lá no Senac, que é muito... Eu faço várias coisas lá, eu faço meus cursos, ajudo o pessoal, vou nos outros setores, levo os papéis que precisa, ajudo a arrumar. Isso eu gosto muito de fazer. É um orgulho para mim estar trabalhando naquela empresa. E dos outros que você já trabalhou? Qual foi o melhor? O melhor? A Tanger. Lojas Tanger. A loja Tanger. Explica para ela, uma loja de Uma loja departamento. de departamento de roupa que tem aqui no centro. Você trabalhou 5 anos. Trabalhei 5 anos lá na Legal. empresa. Eu acho que a doutora Débora caiu. Deixa ela voltar aqui. Que eu tenho outra pergunta para ela agora. Vou pedir para ela comentar um pouquinho. Voltou? Aí entrou. Voltou. Débora, ele tá falando aqui dos lugares que ele trabalhou que ele mais gostou, mas chegou uma outra pergunta que acho que ela pode comentar. Você falou o que é que causa a síndrome, né, de alteração genética, mas o pessoal perguntou quais são os sintomas. Se seria semelhante ali à síndrome de Down, se fosse com deficiência intelectual. Tá. Então, a síndrome de Williams, veja, a síndrome de Down é uma síndrome onde a pessoa tem um cromossomo 21 inteiro a mais, né? A síndrome de Williams é uma situação onde a pessoa tem um pedaço do cromossomo 7 a menos, né? Então, ambas, quer dizer, tanto a síndrome de Down quanto a síndrome de Williams são síndromes que têm alteração no cromossomo, mas são cromossomos diferentes. A síndrome de Down é 21, a síndrome de Williams é o cromossomo 7. E a síndrome de Down significa ter um cromossomo 21 a mais, ter 47 cromossomos. A síndrome de Williams, a pessoa tem os 46 cromossomos que habitualmente a gente tem, né? Mas num dos cromossomos 7 falta um pedacinho. E esse pedacinho, ele tem vários genes, né? E por isso a síndrome de Williams também tem várias características físicas, né? Inclusive de acordo com o tamanho do pedaço que falta, porque pode ter uma variação aí do tamanho do pedaço que falta. Pode ser um pedaço um pouco maior, um pouco menor, então pode envolver perder mais ou menos genes, né? Normalmente, e aí a Marta pode até dizer como é que foi para o Gabriel, se ela quiser compartilhar com a gente, e também pode me corrigir, porque ela tem a experiência empírica, né? A experiência da vida. Mas, normalmente, o que a gente observa na pessoa com síndrome de Williams é que quando é bebezinho, pode ser uma criança muito irritada, com choro fácil, pode ter atraso para os marcos neuropsicomotores, então demorar, por exemplo, para segurar pescoço, para sentar, para engatinhar, para andar, às vezes demorar para desfraldar. Mas as pessoas com síndrome de Williams têm uma característica muito interessante, que é uma capacidade de fala, de verbalização muito boa, né? Inclusive, às vezes, até um pouco dissociada em relação à faixa etária, quer dizer, uma pessoa que usa palavras muito elaboradas, né? E que se comunica muito bem, é muito afetuoso, faz vínculo muito fácil, tem muita facilidade para fazer relação interpessoal, para fazer amigo, tem uma certa credulidade no sentido de acreditar nas pessoas, de confiar nas pessoas, né? E do ponto de vista, e normalmente tem uma dificuldade no atraso neuropsicomotor, nessas características que eu falei de sentar, engatinhar, andar, e mais para frente isso se reflete sim numa dificuldade na parte de aprendizagem, né?
Agora, o grau dessa dificuldade vai variar, né? Inclusive, como a Marta falou bem, quer dizer, vai variar muito também em função do que essa pessoa com síndrome de Williams recebe de apoio, né? Porque uma coisa é você ter uma pessoa com síndrome de Williams que não consegue alfabetizar e que, por um conjunto de questões, a família não conseguiu ir muito atrás, reivindicar os seus direitos, né? O Estado também não fornece uma situação de inclusão ideal e a criança fica por isso mesmo e muitas vezes termina não sendo alfabetizada, né? Outra coisa é você ter uma pessoa como Gabriel, eu sei que a Marta é uma leitora ferrenha, ela lê um monte, quer dizer, está dentro de uma família que já tem uma tradição de educação, que já tem uma tradição de leitura, que foi atrás para ver a questão da alfabetização, que não descansou, não se cansou, né? E foi atrás de todos os direitos que o Gabriel tinha. Do ponto de vista de saúde, eu até queria, talvez, se eu pudesse fazer essa pergunta para a Marta. O que é que ela achou mais difícil? Se foi o segmento do Gabriel em relação à saúde ou à educação? Porque são duas dimensões que se complementam, né? Do ponto de vista de saúde, quando a gente tem uma pessoa com síndrome de Williams, a gente tem que ficar atento, por exemplo, à condição cardíaca da pessoa, a gente tem que ficar atento se a pessoa não tem infecção de ouvido de repetição, se a pessoa não tem refluxo gastroesofágico, se a pessoa não tem dificuldade de refração, de precisar usar óculos, por exemplo, às vezes dificuldade com a questão urinária, infecção de urina de repetição, né? Tem que avaliar a função tiroidiana dessa pessoa. Então, tem um conjunto de medidas relacionadas à saúde que a gente vai fazendo, né, para acompanhar a saúde das pessoas que têm síndrome de Williams. E do ponto de vista da educação, tem todo esse esforço para a gente, porque assim, na verdade, o normal nessa vida é a gente ser diferente, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, o normal, assim, o que é normal? O normal é cada um ser cada um, é todo mundo ser diferente, né? Então, nesse sentido, Gabriel é 100%, né? Porque cada um de nós nessa vida é 100% e é único, né? Mas como aproveitar o melhor potencial do Gabriel, isso a Marta foi perfeita, foi fantástica, teve todo um suporte que permitiu isso, né? E essa questão da intersetorialidade, porque muitas vezes a saúde vai precisar conversar com a educação. Esses professores que acompanharam o Gabriel vieram me procurar, a gente trocou ideia, rolou relatório, a Jo Nunes foi para São Carlos. Quer dizer, entende? Precisa ter uma interação entre saúde e educação, às vezes muito próxima, quando você quer que as coisas caminhem bem, me parece. E não sei se eu respondi a pergunta, Rayana. Continuo por aqui, vou deixar mais a Marta, porque eu acho que a Marta tem uma sabedoria que a minha está nos livros, né? E a dela está na vida. Eu posso responder? Sim? Sim, respondendo a pergunta da doutora Débora, e acho que para outras pessoas que têm interesse, talvez conheçam pessoas que têm essas dificuldades, né? Eu acho que foi por fases. No início, a parte clínica para o Gabriel foi bastante difícil para nós, cansativa, porque eu praticamente passava segunda, terça, quarta, quinta e sexta com o Gabriel na terapia, na fisioterapia, no fonoaudiólogo, no médico disso, no médico daquilo, fazendo os exames que era necessário. Aí chegou a parte da... Ele teve, sim, umas dificuldades, todas essas que ela disse. Ele não engatinhou, ele andou com 1 ano e 8 meses. A fala dele não teve alteração, mas devido já ter a suspeita da síndrome, nós entramos com tudo que fosse possível para que não tivesse problema na fala. Enfim, ele teve esse problema de choro. Ele chorou 3 anos, dia e noite, sem parar. Né? Então, para ele parar de chorar um pouquinho, a gente tinha que colocar ele no carro e dar uma voltinha, e mesmo assim, quando ele percebia que o carro parava, ele chorava de novo. Ele teve dificuldade para se alimentar, na hora da amamentação não foi possível, a mamadeira ele afogava, ele não tinha força para sugar. Então, teve várias
coisas assim que a gente ficava muito assustado, como fazer, onde eu vou, o que que eu faço. Pai de primeira viagem, uma doença que a gente não conhecia, então foi tudo muito assustador. Enfim, fomos pegando confiança e procurando os profissionais que era necessário, claro, que tudo isso porque a gente tinha um plano médico que cobria muita coisa, tá? Não sei como seria se fosse tudo pelo SUS. Na parte de alfabetização, passou por todos os processos que pode ter dificuldade um pouco maior por ter dificuldade na coordenação motora, por não entender muito bem a parte da matemática, que ficou bastante atrasada, não foi possível concluir mais do que necessário, mas enfim, nós entendemos que ele aprendia de outra forma. Então é isso. Eu acho que todo o trabalho em conjunto, tanto na parte clínica quanto os profissionais da área da educação, a família dando o apoio que era necessário, fizemos tudo que foi possível e para estimular ele. É necessário o estímulo, desde criança, desde bebê, para que ele tenha um resultado e chegue ali no máximo que ele pode, entendeu? Então, quando eu vou falar para vocês que eu me emocionei muito quando eu vi meu filho chegar no ensino médio e pegar um certificado. Quando ele chegou no ensino fundamental, também oitava série para ele, eu não conseguia acreditar, mas foi possível, entendeu? Então você vê ali que valeu a pena e que vale a pena, porque é um ser humano, como ela disse, ele é muito afetuoso, ele é muito carinhoso, ele tem muitos amigos e ao mesmo tempo ele é tão sozinho, né? Porque existe essa solidão que eu acho que todo mundo hoje passa, mas eles maior ainda, porque eu não consigo preencher uma parte para ele hoje, que é a parte afetiva, a doutora Débora sabe, você não tem como buscar alguém no coração para ele, entendeu? Essa é uma coisa que vai ser dele. Hoje a minha dificuldade com ele é essa, entendeu? Ele tentar buscar algo para ele que eu não consigo escolher, eu não posso falar, entendeu? Essa parte emotiva dele de uma namorada, de uma pessoa que entenda ele, que queira viver com ele. Então, são fases, como eu disse. Eu passei por todas as fases e estamos nessa fase agora, entendeu? A parte clínica, ele continua, é uma coisa que você não pode parar jamais. Mas, enfim, todo ano a gente repete os exames para ver como ele está, fazemos tudo que é necessário para que ele se mantenha saudável, para que ele tenha um estilo de vida mais normal possível, né? Mas, graças a Deus, não tem nada grave. Tem essa parte aí da visão que nós estamos agora buscando, porque ele apresenta um sinal de ceratocone, nunca conseguiu usar o óculos, mas ele precisa. Então, a gente tem que ficar ali passando agora para fazer alguns exames. E o restante está tudo em ordem. Ele continua em tratamento com uma geneticista que a doutora Débora indicou para a gente aqui. E, aparentemente, ele está bem. Só essa parte emocional dele que vai preencher, eu tenho certeza, com o tempo, em um dia, né? E Marta, chegou uma pergunta aqui para vocês se o Gabriel ainda faz alguma terapia. Além do acompanhamento médico, se ele acompanha com alguma terapia regular. Sim, ele fez recentemente terapia ocupacional, acho que 3 meses. 3 meses. Isso, ele precisou retornar porque ele com quadro de ansiedade, eles têm um problema de ansiedade muito grande, né? Sempre teve. E para não ser medicado, a gente achou melhor passar ele com um psicólogo, depois ele passou com um psiquiatra, e o psiquiatra achou que seria melhor fazer uma terapia ocupacional. Aí veio o trabalho, entendeu? Que ele mesmo buscou, tá, gente? Não foi eu que falei, olha, tem esse trabalho. Ele buscou na internet e falou, mamãe, tem esse trabalho aqui, eu posso participar, eu posso fazer? E aí minha filha ajudou, né, nessa parte, fez a inscrição dele e ele conseguiu a vaga, entendeu? Então eu achei assim muito legal porque ele foi buscar algo que era necessário para ele.
E a terapia ocupacional, para ele, hoje, é o trabalho, é o estudo, é o grupo que ele participa na igreja, porque é onde preenche um pouco o lado vazio dele. Eu fiquei prestando atenção, esqueci de perguntar, mas eu acho que esse acompanhamento, né, que ele faz, é importante o que você está comentando, ele fez a terapia durante muito tempo, né, mas ele nunca deixou de acompanhar com o médico geneticista, e era isso que eu falo, já esquecendo, porque eu entrei daí na sua história, a questão do acompanhamento na vida adulta, né, porque a gente vê muita criança passando com o médico geneticista, mas tem muita gente que não sabe que as síndromes genéticas, elas também têm indicação de fazer acompanhamento na vida adulta, por questões da vida adulta, que às vezes não acontece na infância, Sim. por exemplo, né? E aí o que a gente tem visto é os pacientes que têm alguma condição genética, hoje em dia, vivem muito mais qualidade de vida, mas estão ficando mais velhos, estão ficando mais adultos. E aí, às vezes, o que acontece é voltar depois que tem alguma complicação, né? Tratar alguma outra coisa que as pessoas não estavam acompanhando, né? E a gente tem visto muito isso com o síndrome de Down, a gente tem visto isso muito com o síndrome do Williams e com várias outras condições, né? Então, esse acompanhamento você continua fazendo. Não faz mais as terapias, né? Tá trabalhando, conseguiu aí a autonomia, Sim, né? Que foi construída aí ao longo do tempo. Sim, ele passa com um geneticista desde quando ele saiu aí do HC de Ribeirão, e depois aqui em São Carlos ele continuou com um médico aqui da UFSCar. Depois ele voltou com a doutora Débora aqui, e hoje a doutora Débora falou que eu deveria procurar a doutora Natália, há uns 2 anos atrás, nós fomos atrás, mas todo ano ele repete todos os exames. Eu passo com um geneticista, endócrino, eu passo com um cardiologista, médico de vista, e assim vai. A própria geneticista encaminha ele para todas as áreas que eu preciso, e hoje nós estamos no SUS, porque eu não tenho mais plano médico, mas ele, por ser adulto, ele colabora, então tem paciência, tem que esperar, né? Não é um processo rápido, não. Demora um pouco para conseguir algumas coisas. Mas a gente vai. Porque é essencial ele estar bem em todas as áreas, psicologicamente, na parte dele ali funcionando tudo, para que a gente não tenha maiores problemas, né? Então, eu cheguei num ponto de eu ter que passar até com psicólogo, psiquiatra, para tratar uma ansiedade. E o tratamento dele foi, assim, bem aceito, na parte dele também. E a terapia ocupacional, nós chegamos numa conclusão que, se ele trabalha e se ele estuda, não daria tempo para estar colocando muita coisa. Então, a terapia ocupacional foi interrompida, porque o trabalho já é essa terapia para ele, porque ele interage muito bem e ele se mantém ativo, né? Ocupado, a mente, não dá tempo de ficar ali pensando coisas, né, da idade dele que deixa ele para baixo, deprimido, entendeu? Gente, a gente tem simplesmente mais 10 minutos. Ó, Voou aqui. o Gabriel pratica esporte, ó, vou Responde responder aí. aqui para o doutor É a Adriele e o Rodrigo. Adriele Rodrigues. Olha, o Gabriel não faz esporte. Eu já tentei fazer nem que fosse uma caminhada. Essa parte ele é preguiçoso, né, Gabriel? Mas ele pensa, porque é assim, ele sempre teve medo de se machucar, tal. Essa parte eu errei. Essa parte nós pecamos porque nós não estimulamos. Devido ele ter esse problema cardíaco, eu sempre tive restrições e acho que ele não se empolgou também na área, entendeu? Mas ele precisa fazer alguma atividade física, sim. A cara dele. Marta, acho que está se caminhando para os minutos finais da live já. E eu queria aproveitar para convidar você a deixar uma mensagem aqui para o pessoal do que é que você queria deixar, né, de lição, né, da tua história. Você, acho que não só eu, acho que emocionou muita gente aqui com os seus depoimentos, contando um pouquinho para a gente. Mas que você deixaria, né, para ter outras mães aqui que têm filhos com síndrome de Williams, mas também com outras condições raras. E o que é que você queria deixar de mensagem aqui para a gente? Olha, a mensagem que eu queria deixar é muito simples, né? Se você
um filho, seja ele como for, o amor, a participação, você estar ali em todos os momentos, na alegria e na tristeza com seu filho, dando o apoio que ele precisa, estimulando ele para frente, sempre. Não é fácil para a gente que é pai, eu imagino quem está começando isso hoje, mas vale a pena. Insista, ajude seu filho, busque todos os direitos que ele tem, porque ele por si só não consegue. E nós, como mãe, nós temos o dever e a obrigação, porque é na gente que ele se apoia. Eu digo isso porque existe aquela palavrinha mágica, né? Mãe, mãe, mãe. Então é a mãe, entendeu? Você tem o pai, você tem a família, mas é a mãe em quem eles pedem. E o apoio maior deles vem da mãe. E acima de tudo, gente, respeite as limitações, porque eu cobrei muito do Gabriel na fase escolar, achando que ele podia ser melhor. Ele deu tudo que ele podia. E o mais importante foi, assim, ele chegou onde ele merecia estar. E para a gente é só alegria, é só agradecer a Deus, porque é um presente. E você não ensina, não. Você aprende. Você aprende muito com eles. Então é isso. Estejam presentes o tempo todo, em todos os momentos. Vale a pena. Um beijo para todos vocês. Agradeço por participar. O Gabrielzinho está aqui. Uma ótima noite, muito obrigado. Adorei participar. Manda um beijo para a Débora. Um beijão para a Débora, para a doutora também. Um abraço para os doutores que estão assistindo a live também. E todas as pessoas, meus amigos. E todos os meus amigos também que estão junto, assistindo. Marta, Gabriel, Débora, queria agradecer demais por terem aceito o convite para participar desse momento. Fico muito feliz. São pioneiros aqui nessa série. Eu queria que o pessoal que está assistindo, quem gostou, que vocês deixassem para a gente nos comentários, para a gente saber o que vocês acharam, para a gente pensar, de repente, em continuar aqui com outros convites especiais para inspirar a gente. Essa live vai ficar gravada, compartilhem com o pessoal, para todo mundo conhecer essa história tão linda, tá? E até a próxima. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Marta, muito obrigada. Obrigada, Gabriel, Rayane. Boa noite para todos. Doutora, obrigada mesmo de coração. Sim, né, Gabi?